A virtude é a única coisa que nos pertence totalmente. Epicteto. Oi, amigo, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje a gente vai bater um papo sobre algo que pode realmente transformar a sua vida. As 4 virtudes cardinais dos estoicos. Se você já está familiarizado com o estoicismo, sabe que ele é muito mais do que um conjunto de filosofias antigas. Ele é uma prática, algo que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para viver melhor, com mais controle, mais paz e mais clareza. Essas virtudes, sabedoria, coragem, justiça e moderação, são como pilares que sustentam a filosofia estoica. Elas não são apenas conceitos para refletirmos, elas são princípios para vivermos com mais autenticidade, mais liberdade e mais equilíbrio. Então, bora entender como cada uma dessas virtudes funciona e como você pode aplicá-las na sua rotina. Vamos lá. Sabedoria. A sabedoria na filosofia estoica é uma virtude central que orienta toda a abordagem da vida, servindo como base para o desenvolvimento das outras virtudes. Ela vai muito além do simples acúmulo de conhecimento intelectual ou da capacidade de memorizar teorias ou fatos. Ela está intimamente ligada à capacidade de agir de maneira justa, racional e eficaz diante das complexidades da vida. Para os estoicos, a sabedoria não é apenas entender o mundo em um nível conceitual, mas viver de acordo com esse entendimento de uma maneira que promova a virtude, a tranquilidade e a harmonia com a natureza. De acordo com os principais filósofos estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, a sabedoria é essencial para alcançar uma vida boa e plena. É através dela que podemos discernir o que é verdadeiramente valioso e o que é efêmero, o que podemos controlar e o que está além de nosso alcance. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por desejos, distrações e pressões externas, a sabedoria nos permite tomar decisões racionais e ponderadas, mantendo o foco naquilo que realmente importa. Na visão estoica, a sabedoria envolve a capacidade de distinguir entre o que é bom, o que é ruim e o que é indiferente. A sabedoria nos ensina a priorizar aquilo que é verdadeiramente bom, como a virtude, a razão e o autodomínio, enquanto reconhecemos que o que está fora de nosso controle, como os eventos externos, as ações dos outros ou o destino, não tem o mesmo peso moral. Esse discernimento entre o que podemos controlar e o que devemos aceitar como parte do fluxo natural da vida é a chave para alcançar a paz de espírito. A sabedoria também é a habilidade de agir com justiça, sendo capaz de distinguir as ações corretas das erradas e agir de acordo com os princípios da moralidade. Em outras palavras, ser sábio é viver de acordo com os padrões mais elevados de integridade e ética, não apenas no âmbito pessoal, mas também nas relações com os outros e com a sociedade. Isso implica ser sensato ao lidar com as questões da vida cotidiana, seja em nossos relacionamentos, trabalho, decisões financeiras ou nas escolhas que fazemos em relação ao nosso bem-estar físico e mental. A sabedoria nos permite não apenas entender o que é certo, mas agir de maneira consistente com esses princípios, independentemente das circunstâncias externas. Além disso, os estoicos enfatizavam que a sabedoria está profundamente relacionada à autodisciplina e ao controle emocional. Saber quando falar, quando se calar, quando agir e quando esperar são manifestações da sabedoria. O sábio é aquele que não se deixa levar pelos impulsos momentâneos ou pelas emoções descontroladas, mas que reage aos eventos com racionalidade e temperança. O controle sobre as emoções não significa reprimir ou ignorar sentimentos, mas sim entender a natureza desses sentimentos e, com base na razão, tomar decisões que nos permitam viver de acordo com nossos valores mais elevados. A sabedoria também se manifesta na capacidade de aprender com a experiência. Para os estoicos, viver sabiamente é aprender com cada momento e aplicar esse aprendizado em nossas vidas. Isso implica estar constantemente atento às lições que a vida nos oferece e ser humilde o suficiente para reconhecer quando precisamos mudar de opinião ou ajustar nossa visão do mundo. Ao contrário do que muitos pensam, a sabedoria não é uma qualidade inata ou algo que se conquista de uma vez por todas. Ela é, na verdade, um processo contínuo de aprimoramento, no qual aprendemos, corrigimos nossas falhas e nos esforçamos para viver de acordo com o que sabemos ser correto. Esse entendimento da sabedoria, como uma prática diária, está fortemente ligado ao conceito de sabedoria prática ou sabedoria moral que os estoicos defendem. Eles acreditavam que, para ser verdadeiramente sábio, não bastava ter conhecimento teórico, mas era necessário aplicá-lo na vida cotidiana, nas decisões que tomamos e nas ações que realizamos. O filósofo estoico não deve ser alguém que apenas recita teorias filosóficas,
mas sim alguém que vive segundo esses princípios com consistência. A verdadeira sabedoria, portanto, é uma sabedoria que se traduz em ações, em escolhas práticas que buscam o bem-estar coletivo e individual. Os estoicos também falam sobre a sabedoria como uma relação com a natureza. Para eles, a sabedoria não é algo que apenas surge da razão humana, mas também da nossa conexão com o mundo natural. A sabedoria envolve entender o nosso lugar no universo, aceitando as leis da natureza e vivendo em harmonia com elas. Isso inclui aceitar que a vida é impermanente e que nada permanece o mesmo para sempre, que a mudança é uma parte inevitável da existência humana e que devemos aprender a navegar por essas mudanças com serenidade e clareza. A sabedoria estoica envolve, portanto, uma profunda compreensão do mundo natural e a aceitação das suas leis, incluindo a inevitabilidade do sofrimento e da morte. Em relação à morte, que os estoicos viam como uma parte natural da vida, a sabedoria está em aceitar nossa finitude e não temer o fim da vida. Em vez de viver com medo da morte, como muitos fazem, os sábios estoicos ensinam a encará-la de frente. Isso não significa buscar a morte, mas sim viver plenamente, sabendo que ela é inevitável. A sabedoria para os estoicos está em viver com consciência da nossa mortalidade, o que nos permite dar mais valor aos momentos presentes e agir com mais intenção e propósito. No entanto, um dos aspectos mais interessantes da sabedoria estoica é a sua relação com as dificuldades e adversidades. Os estoicos não viam as dificuldades como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento. A sabedoria, na sua visão, é aprender a transformar os desafios em lições e a usá-los como meios para desenvolver a virtude. Em vez de lutar contra os obstáculos, o sábio aceita-os como uma parte do processo da vida e busca sempre a melhor forma de agir, mesmo nas situações mais difíceis. Essa atitude de aceitação ativa é um dos pilares da filosofia estoica e é, através dela, que o sábio mantém sua tranquilidade interna, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Por fim, a sabedoria, na visão estoica, é a chave para a felicidade verdadeira. Para os estoicos, a felicidade não é encontrada em bens materiais, status social ou em prazeres momentâneos, mas na virtude e na sabedoria. A sabedoria permite que, independentemente das circunstâncias externas, a pessoa permaneça tranquila, equilibrada e em paz consigo mesma. O sábio não depende das flutuações externas da vida para encontrar seu contentamento. Ele encontra a verdadeira satisfação em viver de acordo com a razão e a virtude. Em resumo, a sabedoria, na filosofia estoica, é uma virtude integral que envolve viver com clareza de propósito, discernimento, autocontrole e harmonia com a natureza. Ela não é uma qualidade passiva ou algo que se adquire por simples aprendizado teórico, mas uma prática constante que exige ação, reflexão e aprendizado contínuo. A sabedoria estoica é, portanto, um estilo de vida que busca a harmonia interna e externa, a paz de espírito e a virtude, sendo o caminho que nos leva a viver uma vida plena, focada no que realmente importa. Vou te apresentar algumas formas para colocar em prática a sabedoria. Primeira reflexão diária e autoexame. Uma das práticas mais poderosas para cultivar a sabedoria é o autoexame diário. Ao final de cada dia, reserve um tempo para refletir sobre suas ações, pensamentos e emoções. Pergunte a si mesmo o que você fez de bom, onde você falhou e o que poderia ter feito de maneira diferente. Isso não deve ser um momento de autopunição, mas sim de aprendizado. A sabedoria começa com a capacidade de avaliar suas próprias ações e aprender com elas. Isso permite que você veja onde pode melhorar, o que precisa ser corrigido e o que deve ser reforçado em seu comportamento. Os filósofos estoicos como Epicteto e Sêneca praticavam isso regularmente, mantendo diários onde refletiam sobre seus pensamentos e ações. Uma prática simples para isso é manter um diário estoico. À noite, antes de dormir, escreva sobre o seu dia, abordando perguntas como: o que fiz hoje que foi sábio? O que fiz que não foi sábio? E como posso melhorar amanhã? Esse exercício ajuda a cultivar o autoconhecimento e o discernimento, essencial para a sabedoria. 2. Distinguir o que você pode e o que você não pode controlar. Uma das máximas mais importantes no estoicismo é distinguir o que podemos controlar do que não podemos. A sabedoria estoica está em focar apenas naquilo que depende de nós e aceitar serenamente o que não podemos mudar. Essa prática envolve a análise racional de cada situação. Por exemplo, se você se depara com um desafio, pergunte a si mesmo: isso está dentro do meu controle? Se sim, o que posso fazer para melhorar a situação?
Senão, como posso aceitar e reagir da melhor maneira possível, sem me deixar afetar por isso? A sabedoria vem da clareza, em entender que o controle é limitado e que o verdadeiro poder está na nossa resposta. Os estoicos também enfatizavam a importância de agir com moderação e sem pressa. Ao tomar decisões, reserve tempo para pensar nas consequências. Não se deixe levar pelo impulso ou pela emoção momentânea. Quando você age de forma impulsiva, perde a clareza que a sabedoria oferece. Ao invés disso, pratique deliberação antes da ação. Terceiro, aprender com os outros. Os estoicos também eram grandes defensores de aprender com a sabedoria dos outros. Isso significa ler, estudar e ouvir as perspectivas de pessoas que têm mais experiência ou conhecimento. Um dos exemplos mais famosos disso é a prática de aprender com mestres e figuras sábias. Isso pode ser feito não só através de livros, mas também conversando com pessoas que têm algo a ensinar. Buscar sabedoria é uma atitude ativa. Quando você busca aprender com aqueles que sabem mais, seja no campo filosófico, profissional ou pessoal, você adquire uma visão mais ampla e equilibrada sobre a vida. A sabedoria estoica exige uma mente aberta, sempre disposta a absorver novos ensinamentos. Quarto, estudo contínuo. A sabedoria também vem da busca constante por conhecimento. Para um estoico, a sabedoria é algo que se conquista ao longo da vida, nunca é completamente alcançada. Portanto, o estudo contínuo de temas como filosofia, ética, história e ciências sociais é uma prática essencial para fortalecer a sabedoria. Além disso, os estoicos eram grandes defensores da educação prática. A sabedoria não está apenas nos livros, mas também nas experiências diárias. Em vez de simplesmente acumular conhecimento, o estoico deve aplicar o que aprendeu para melhorar suas ações, escolhas e, consequentemente, sua vida. Quinto, praticar a aceitação racional. A sabedoria também envolve aceitar as coisas como elas são, especialmente quando se trata de situações que não estão sob nosso controle. Isso não significa ser passivo, mas sim entender que nem tudo pode ser mudado e que, ao aceitarmos isso, ganhamos a paz de espírito necessária para agir com clareza. Isso se aplica a muitos aspectos da vida, desde relacionamentos até grandes crises. Quando você pratica a aceitação racional, você se liberta do sofrimento causado pela resistência ao que é inevitável. Coragem. A coragem, na visão estoica, é uma das virtudes fundamentais que guia a maneira como devemos enfrentar as adversidades e os desafios da vida. Para os estoicos, ser corajoso não significa simplesmente ser audacioso ou ousado em momentos de perigo, mas ter a disposição e a capacidade de agir com virtude, mesmo diante do medo, do sofrimento e da incerteza. A coragem estoica é uma coragem interior, que se refere à força emocional e mental de fazer o que é certo, mesmo quando as circunstâncias ao redor nos pressionam a desistir ou a ceder à tentação de reagir de maneira impulsiva e irracional. A definição de coragem pelos estoicos vai além de uma ideia superficial de bravura. Na verdade, a coragem é profundamente enraizada na sua filosofia de vida, que se baseia na racionalidade e no autoconhecimento. Para os filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, a coragem é essencial para viver de acordo com a natureza, para manter nossa integridade moral e para aceitar com serenidade aquilo que está além do nosso controle. A coragem, então, não é apenas uma virtude que se manifesta em momentos de perigo físico, mas uma qualidade que se reflete na nossa capacidade de lidar com os desafios emocionais, morais e espirituais que surgem em nossa vida cotidiana. Nos ensinamentos estoicos, a coragem é uma das 4 virtudes cardinais, ao lado da sabedoria, justiça e moderação, e é vista como uma qualidade essencial para alcançar a tranquilidade interior. Ela é considerada uma virtude fundamental, porque sem coragem, não seríamos capazes de enfrentar as dificuldades inevitáveis da vida e agir de acordo com a razão, que é o que os estoicos consideram como o guia máximo para uma vida plena. A coragem é o combustível que nos permite tomar decisões corretas e manter a calma em meio às tempestades da vida, seja no enfrentamento de nossas próprias fraquezas, seja no confronto com as adversidades externas. Para entender o significado da coragem na visão estoica, é importante primeiramente compreender o contexto da filosofia estoica. Os estoicos acreditam que a vida é, em grande parte, uma série de eventos e circunstâncias que estão além do nosso controle. O mundo é imprevisível, cheio de sofrimento, dor, perdas e incertezas. No entanto, os estoicos também acreditam que, embora não possamos controlar o que nos acontece, temos o poder de controlar nossas reações e atitudes em relação a esses eventos. Nesse contexto,
A coragem estoica se revela como a capacidade de enfrentar o que não podemos mudar com dignidade, mantendo o foco no que está ao nosso alcance: nossas ações, nossos valores e nossa capacidade de fazer o bem. A coragem, para os estoicos, não se limita a enfrentar situações de risco ou perigo físico. Ela também envolve o enfrentamento dos próprios medos internos, como o medo do fracasso, da rejeição ou da morte. Muitos dos medos humanos mais profundos, segundo os estoicos, são ilusões criadas pela nossa mente. O medo da dor, do sofrimento ou da perda é uma reação natural, mas, quando exagerada ou mal direcionada, pode nos paralisar e nos impedir de agir de acordo com nossos princípios. A coragem, nesse sentido, é a capacidade de superar esses medos irracionais e de agir com racionalidade e equilíbrio, mesmo quando a situação parece incerta ou desafiadora. A coragem estoica também está intimamente ligada à aceitação do sofrimento. Para os estoicos, o sofrimento é uma parte inevitável da vida humana, e não devemos temê-lo ou evitá-lo a todo custo. Em vez disso, devemos encarar o sofrimento com uma mentalidade resiliente, reconhecendo que ele faz parte da experiência humana e que temos a capacidade de enfrentá-lo com dignidade. A coragem, nesse contexto, é a disposição de suportar a dor, as dificuldades e as perdas, sem deixar que elas nos desviem do caminho da virtude. Ao contrário de se refugiar em prazeres fugazes ou em comportamentos destrutivos para evitar o sofrimento, a coragem estoica nos ensina a enfrentar as dificuldades com calma e sabedoria, sabendo que elas não são permanentes e que, através da virtude, podemos superar qualquer obstáculo. Em relação à morte, um tema importante na filosofia estoica, a coragem se manifesta na nossa capacidade de aceitar a morte como parte natural da existência. Os estoicos entendem que a morte é algo que está além do nosso controle e que ela pode acontecer a qualquer momento. Em vez de viver com o medo da morte, a coragem estoica nos ensina a encará-la com serenidade, entendendo que a vida é finita e que cada momento deve ser vivido de acordo com nossos princípios e com o que é verdadeiramente valioso. A morte não deve ser vista como um fim a ser temido, mas como uma transição natural, e a coragem é a disposição de aceitar essa transição com paz interior. Além disso, a coragem, na filosofia estoica, também é crucial no processo de mudança e autodescoberta. Muitos dos maiores desafios que enfrentamos na vida estão ligados à nossa resistência à mudança. O estoicismo ensina que a verdadeira sabedoria e a verdadeira liberdade vêm da aceitação da mudança constante e da nossa capacidade de nos adaptar a ela. A coragem é necessária para desafiar velhos padrões de comportamento, superar nossas limitações e abraçar a transformação pessoal. Isso exige uma força interior considerável, pois é muito mais fácil continuar em uma zona de conforto, mesmo que essa zona não nos conduza ao bem-estar verdadeiro. A coragem de mudar e evoluir é, portanto, uma parte essencial do caminho estoico. O conceito de coragem no estoicismo também se conecta com o caminho do autoconhecimento. Para os estoicos, a coragem é a disposição de olhar para dentro de si mesmo e enfrentar suas próprias falhas e imperfeições. Muitas vezes, os maiores desafios não vêm de fora, mas de nossas próprias inseguranças, arrogância ou falta de autoconfiança. A coragem de enfrentar a si mesmo, de reconhecer nossos erros e de buscar a melhora contínua é uma das formas mais puras de coragem, pois exige uma grande dose de vulnerabilidade e honestidade. Outro aspecto importante da coragem estoica é sua relação com a responsabilidade moral. A coragem é necessária para fazer o que é certo, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, ou quando podemos ser impopulares ou criticados por nossas ações. Muitas vezes, tomar decisões morais e agir com integridade exige coragem, especialmente quando isso nos coloca em conflito com as expectativas sociais ou pessoais. A coragem, nesse sentido, é a força que nos permite fazer o que é justo, independentemente das consequências. Ela é o oposto da comodidade moral, que nos leva a seguir o caminho fácil, sem questionar ou desafiar as normas. A coragem também se manifesta na capacidade de permanecer fiel aos nossos princípios, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar se desmoronando. Em tempos de crise, é fácil sucumbir ao desespero ou ceder à pressão de outros. A coragem estoica nos ensina a manter nossa integridade moral, a nos manter firmes em nossos valores e a agir de maneira virtuosa, independentemente das circunstâncias externas. Isso é fundamental para viver uma vida de verdadeira dignidade e para manter nossa paz de espírito, mesmo em tempos de dificuldades. Em conclusão, a coragem na visão estoica não é apenas a bravura de enfrentar o perigo, mas a força interior que nos permite agir com integridade, superar nossos medos, aceitar as adversidades com serenidade e viver de acordo com nossos princípios.
É a virtude que nos sustenta em tempos difíceis, que nos capacita a transformar a dor e o sofrimento em oportunidades de crescimento, e que nos ajuda a navegar pela vida com dignidade e sabedoria. A coragem é uma qualidade essencial para alcançar a verdadeira liberdade, pois é através dela que podemos viver de maneira autêntica e em harmonia com nossa natureza racional, mantendo o foco no que realmente importa e sendo fiéis a nós mesmos, independentemente dos desafios que surgem ao longo do caminho. Vou te apresentar algumas formas para colocar em prática a coragem. Primeira exposição gradual aos medos. Uma prática fundamental para cultivar a coragem é a exposição gradual aos medos. Os estoicos acreditavam que o medo, se não for enfrentado, cresce e toma o controle de nossa vida. Portanto, uma maneira de desenvolver coragem é se expor a situações que causam medo, de maneira gradual e controlada. Isso pode ser feito através de pequenos desafios diários. Se você tem medo de falar em público, por exemplo, comece com grupos pequenos. Se você tem medo de tomar decisões difíceis, comece com escolhas menores, mas significativas. Isso ajuda a fortalecer sua confiança e a enfrentar o medo de maneira progressiva. Segundo, praticar o memento mori. Uma das práticas mais poderosas para desenvolver coragem é o memento mori, o lembrete diário da morte. Para os estoicos, lembrar que a vida é finita nos ajuda a viver de forma mais corajosa, aproveitando ao máximo cada momento e não se deixando paralisar pelo medo. Ao refletir sobre a morte, você percebe que os medos cotidianos muitas vezes são irracionais. Por exemplo, você pode ter medo de falhar em um projeto importante ou de ser rejeitado por alguém. Mas, se refletir sobre o fato de que todos nós vamos morrer, você percebe que essas preocupações são pequenas diante da grandeza da vida. Isso ajuda a agir com mais coragem e menos arrependimento. Terceiro, aceitar o desconforto. A coragem também está em aceitar o desconforto de forma ativa. Em vez de evitar situações difíceis, os estoicos recomendam que você busque a adversidade de forma deliberada, porque é nas dificuldades que a coragem cresce. Isso pode ser praticado através do jejum, do trabalho intenso ou do voluntariado, em situações que exigem esforço físico e mental. Quarta, a prática da indiferença aos julgamentos alheios. Muitas vezes, nossa coragem é limitada pelo medo do julgamento dos outros. A indiferença ao que os outros pensam é uma prática essencial para cultivar a coragem. Isso não significa ser arrogante ou egoísta, mas sim não se deixar afetar pelas críticas ou expectativas externas. Se você sentir medo de ser julgado por suas escolhas, pratique a reflexão sobre o que realmente importa, sua própria integridade e sua paz interior. Justiça. A justiça, na filosofia estoica, é uma virtude fundamental que orienta a forma como nos relacionamos com os outros e com o mundo ao nosso redor. Para os estoicos, ser justo não é apenas tratar os outros com equidade ou de acordo com as leis da sociedade, mas também agir de acordo com os princípios universais da razão e da moralidade, que transcendem qualquer código ou regra social específica. A justiça, dentro dessa perspectiva, é uma qualidade essencial para viver de acordo com a natureza, uma vez que a natureza, para os estoicos, é ordenada, racional e justa por si mesma. Para os filósofos estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, a justiça não é uma virtude isolada, mas uma parte integrante do processo de viver de acordo com a razão. Em outras palavras, ser justo é agir racionalmente em relação aos outros, reconhecendo que, como seres humanos, estamos todos interconectados e compartilhamos uma mesma natureza. A justiça, assim, é a manifestação prática da razão em nossas ações, seja no cumprimento de nossas obrigações para com os outros, seja na forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Na visão estoica, a justiça é profundamente ligada à ideia de harmonia e equilíbrio. Isso significa que agir com justiça é agir de maneira que promova o bem comum, a equidade e o respeito pelos direitos e dignidade dos outros. No entanto, ser justo, para os estoicos, não significa ser suave ou indulgente de maneira imprudente. A justiça está vinculada à razão e ao discernimento, o que implica que as ações justas devem ser guiadas por uma compreensão clara das necessidades e do bem-estar de todos os envolvidos, e não por impulsos emocionais ou reações impulsivas. Nesse sentido, a justiça estoica se afasta de uma visão punitiva ou vingativa e se aproxima de uma visão ética mais ampla, voltada para o bem coletivo e o equilíbrio das relações humanas. Os estoicos acreditavam que a sociedade é uma rede de relações interdependentes
e por isso a justiça deve ser praticada de forma a garantir o bem-estar de todos os membros da comunidade, independentemente de sua posição social, riqueza ou poder. A ideia de justiça, assim, transcende as fronteiras do indivíduo, estendendo-se à coletividade e à ideia de justiça universal. Para os estoicos, todos os seres humanos têm uma natureza comum, uma racionalidade compartilhada, e, portanto, merecem respeito, dignidade e consideração. Essa ideia de justiça universal está enraizada na visão de que a razão é o que nos torna humanos, e é através dela que devemos agir com retidão em relação aos outros. Nesse contexto, a justiça não é apenas uma questão de igualdade de tratamento, ou de conformidade com as leis. Ela envolve uma relação moral com os outros, baseada no entendimento de que, como parte de uma sociedade racional, temos responsabilidades para com os outros. Essas responsabilidades não são baseadas em acordos ou contratos sociais, mas em uma compreensão mais profunda do que é ético e moralmente correto. A justiça, assim, é uma virtude que nos leva a agir com equidade, mas também com compaixão e respeito pela dignidade de todas as pessoas. A justiça, na filosofia estoica, também está intimamente ligada à ideia de virtude coletiva. Para os estoicos, ser justo é agir em benefício da coletividade, promovendo o bem comum, em vez de interesses individuais ou egoístas. Isso significa que a justiça deve ser exercida não apenas no âmbito pessoal, mas também no coletivo, com a consciência de que o bem-estar de cada indivíduo está intrinsecamente ligado ao bem-estar de todos. Nesse sentido, a justiça estoica é um reflexo da solidariedade humana e da responsabilidade social. Ao praticar a justiça, o indivíduo contribui para a harmonia social e para a construção de uma comunidade mais equitativa e justa. A justiça, para os estoicos, também implica um discernimento moral. Isso significa que ser justo não é simplesmente seguir regras externas ou agir de acordo com o que é socialmente aceitável, mas fazer o que é correto de acordo com a razão e os princípios universais da moralidade. Para os estoicos, a razão é a chave para entender o que é justo em qualquer situação. A razão nos permite discernir o que é bom e justo para todos os envolvidos, e é a partir dessa compreensão racional que devemos tomar nossas decisões. A justiça, assim, é uma virtude que exige reflexão e julgamento, e não uma atitude impulsiva ou reativa. Além disso, os estoicos viam a justiça como uma virtude prática, ou seja, não basta compreender intelectualmente o que é justo. É necessário agir de acordo com essa compreensão. A verdadeira justiça, para os estoicos, se manifesta em ações concretas, no dia a dia, e é através dessas ações que o indivíduo constrói seu caráter moral. A justiça, então, não é algo que se limita ao campo das ideias ou das teorias, mas é algo que deve ser vivido em cada decisão, em cada interação e em cada escolha que fazemos. Para os estoicos, a justiça é uma virtude ativa, que exige comprometimento constante e esforço para ser praticada de maneira consistente. Em relação à justiça nas adversidades, os estoicos enfatizavam que, em momentos de dificuldade ou confronto, a verdadeira justiça é agir de maneira equilibrada e com discernimento, sem ser dominado pela raiva, rancor ou desejo de vingança. A justiça para eles deve ser exercida mesmo nos momentos de crise, e isso exige grande força moral. Em vez de reagir impulsivamente às ofensas ou injustiças que experimentamos, a justiça estoica nos ensina a agir com calma, racionalidade e equilíbrio, buscando sempre o que é verdadeiramente correto e justo, sem nos deixarmos levar por sentimentos negativos. No entanto, a justiça também está relacionada à aceitação das circunstâncias. Para os estoicos, a justiça não é uma virtude que depende das condições externas ou do comportamento dos outros. A verdadeira justiça se baseia na capacidade de agir corretamente, independentemente do que os outros façam ou de como as circunstâncias se desenrolem. A justiça, assim, é uma qualidade que transcende as reações externas e se fundamenta na nossa capacidade de agir de acordo com nossos próprios princípios e valores, sem esperar recompensas externas ou reconhecimento. Isso implica a capacidade de praticar a justiça de maneira desinteressada, sem esperar benefícios pessoais ou retribuições, e sem se deixar influenciar pela opinião pública ou pelas pressões sociais. Além disso, a justiça, na visão estoica, implica um compromisso com a verdade. Para ser justo, devemos buscar a verdade em todas as situações e agir com honestidade, sem distorcer os fatos ou esconder a realidade. A justiça, então, está profundamente enraizada na integridade moral, e ser justo significa agir com sinceridade, transparência e honestidade em todas as situações. Isso se aplica não apenas aos outros, mas também a nós mesmos, pois para ser verdadeiramente justo, devemos ser honestos sobre nossas próprias falhas e limitações. Em resumo,
A justiça na filosofia estoica é uma virtude fundamental que não se limita a agir de maneira equitativa ou conforme as leis sociais. Ela envolve a prática constante da razão, da moralidade e do discernimento, tanto nas relações individuais quanto nas sociais. A justiça estoica é a capacidade de agir com equidade, respeito e dignidade, promovendo o bem comum e o equilíbrio nas relações humanas. Ela exige reflexão constante, autoconhecimento e a disposição de agir de maneira prática e desinteressada, mesmo em face das adversidades. Para os estoicos, a justiça é, acima de tudo, uma virtude racional, que deve ser exercida com equilíbrio, serenidade e um compromisso profundo com a verdade e a moralidade. Vou te apresentar algumas formas para colocar em prática a justiça. Primeiro, praticar a empatia e a compaixão. A justiça começa com compreender o outro. Pratique a empatia todos os dias, tentando se colocar no lugar dos outros e ver as situações pela perspectiva deles. Isso ajuda a agir com mais compaixão e menos julgamento. Se alguém te faz mal, em vez de reagir com raiva, pergunte-se: o que pode ter levado essa pessoa a agir dessa maneira? Isso permite que você seja mais justo em suas respostas e menos impulsivo. 2. Ser honesto e íntegro. A justiça também está em ser honesto e íntegro, mesmo quando isso é desconfortável. Em vez de mentir ou esconder a verdade para evitar um confronto, os estoicos acreditavam que a justiça exige que sejamos transparentes e verdadeiros. Essa prática pode ser desafiadora, especialmente em situações onde a honestidade possa causar desconforto, mas ela é essencial para viver uma vida justa. Terceiro, praticar o perdão. A justiça também está em perdoar os outros. Embora o perdão nem sempre seja fácil, ele é fundamental para a paz interior e para viver em harmonia com os outros. A justiça não significa buscar vingança ou ressentimento, mas agir com equanimidade e compreensão, mesmo quando os outros falham conosco. Quarto, agir para o bem comum. A justiça no estoicismo também envolve agir de forma a contribuir para o bem coletivo. Não se trata apenas de agir de forma justa em relação a indivíduos, mas também em relação à sociedade como um todo. Isso pode ser feito através de pequenos atos de bondade, solidariedade e responsabilidade social. Quinto, cumprir com seus deveres. Para os estoicos, viver com justiça também significa cumprir seus deveres para com a família, os amigos, o trabalho e a sociedade. Cada um de nós tem responsabilidades que não podem ser negligenciadas. A justiça exige que você honre seus compromissos e seja leal a seus valores e àquilo que é correto. Se você prometer algo a alguém, cumpra sua palavra, sem buscar desculpas ou subterfúgios. Isso constrói a confiança e fortalece as relações baseadas na justiça. 6. Buscar a igualdade e a equidade. A justiça no estoicismo está também ligada à ideia de igualdade. Os filósofos estoicos acreditavam que todos os seres humanos são iguais por natureza, pois todos têm razão e dignidade. Isso significa tratar as pessoas de maneira justa, independentemente de sua posição social, crenças ou qualquer outra diferença externa. A prática da justiça envolve, portanto, a busca por uma sociedade mais igualitária e a luta contra as injustiças que perpetuam a desigualdade. 7. Agir com retidão em situações de conflito. Uma das situações mais difíceis para agir com justiça é quando estamos envolvidos em conflitos. Em momentos de confronto, seja com um amigo, colega de trabalho ou familiar, a tentação de agir de maneira egoísta, vingativa ou impulsiva é grande. A prática da justiça nestes casos é tentar ser imparcial, ouvir o outro lado e buscar uma solução que seja justa para todos, não apenas para si mesmo. Os estoicos ensinam a praticar a moderada equidade e sempre agir de forma que beneficie o coletivo, respeitando as diferenças. Ponto moderação. A moderação, na visão estoica, é uma das virtudes fundamentais que regem a vida de um ser humano, proporcionando equilíbrio e temperança em relação aos prazeres e excessos que a vida oferece. Ela está diretamente ligada à capacidade de manter o controle sobre os próprios desejos, emoções e ações, sem ceder às tentações que podem nos desviar do caminho da virtude. A moderação, portanto, é uma virtude que busca o meio termo, evitando tanto os excessos quanto a escassez, sendo essencial para viver uma vida tranquila, equilibrada e em harmonia com a natureza. Para os filósofos estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, a moderação não é apenas uma questão de abstinência ou de evitar os prazeres da vida, mas de agir com discernimento, sem se deixar dominar pelas paixões ou pelos impulsos momentâneos. Em vez de buscar prazer ou satisfação de forma desenfreada,
A moderação se reflete na capacidade de distinguir entre o que é realmente bom e o que é simplesmente agradável ou desejável no curto prazo, mas que pode ser prejudicial ao longo do tempo. Ao praticar a moderação, o indivíduo aprende a fazer escolhas racionais, que priorizam o bem-estar duradouro e a virtude, em vez da busca incessante por prazeres fugazes. Na filosofia estoica, a moderação se aplica a todos os aspectos da vida, desde os prazeres materiais até os sentimentos e pensamentos. O estoicismo ensina que, embora o prazer não seja em si algo moralmente errado, a busca excessiva por ele pode nos afastar da razão e da virtude. Portanto, a moderação é o caminho que nos permite desfrutar das coisas boas da vida de maneira equilibrada, sem que isso nos escravize ou nos afaste dos nossos objetivos maiores. Para os estoicos, a virtude é a verdadeira fonte de felicidade, e a moderação é a chave para viver de acordo com ela. A moderação implica em saber como, quando e por que buscar aquilo que é bom, sem se perder nos desejos momentâneos que podem nos levar à decadência ou à insatisfação constante. Os estoicos acreditavam que o ser humano possui uma natureza racional e que é através da razão que conseguimos discernir entre os diferentes tipos de prazer e satisfação. A moderação, portanto, está intimamente ligada à nossa capacidade de agir de maneira racional, sem nos deixarmos guiar pela impulsividade ou pela busca incessante de gratificação imediata. Ao praticar a moderação, desenvolvemos um autocontrole saudável, que nos permite tomar decisões conscientes e ponderadas sobre o que é realmente bom para nós e para os outros, sem sermos levados pela pressão das circunstâncias ou pela força dos nossos desejos mais profundos. Dentro da visão estoica, a moderação não é apenas uma questão de equilíbrio pessoal, mas também uma forma de viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. Isso significa que a moderação é uma virtude que nos conecta com o todo, com a natureza e com a comunidade. Em vez de viver em um estado de constante busca pelo prazer individual, a moderação nos ensina a agir com consideração pelos outros, a evitar causar danos ou sofrimento desnecessário e a contribuir para o bem-estar coletivo. A prática da moderação, nesse sentido, nos ajuda a evitar a ganância, a avareza, a arrogância e o egoísmo, atitudes que podem prejudicar tanto a nossa paz interior quanto as nossas relações com os outros. A moderação estoica, além disso, está profundamente ligada ao conceito de suficiência. Para os estoicos, a verdadeira felicidade não vem da abundância ou do excesso, mas da satisfação com o suficiente. Isso significa que a moderação nos ensina a apreciar as coisas simples da vida, a encontrar satisfação nas coisas que realmente importam, como a saúde, a amizade, o conhecimento e a virtude, sem depender de riquezas, prazeres ou posses materiais para nos sentir realizados. Ao cultivar a moderação, somos mais capazes de apreciar a vida tal como ela é, sem a constante busca por mais ou por algo melhor, o que nos permite alcançar um estado de paz e contentamento interior. No entanto, a moderação não significa abnegação total ou renúncia a todos os prazeres da vida. Em vez disso, ela nos ensina a equilibrar nossos desejos e impulsos, a não nos deixar escravizar por eles e a não buscar satisfação em algo que, no fundo, não nos traz verdadeira felicidade. Para os estoicos, a moderação é uma virtude que envolve a capacidade de fazer escolhas conscientes em relação ao que realmente agrega valor à nossa vida e ao que pode nos afastar do nosso propósito maior, que é viver de acordo com a razão e a virtude. A moderação é também uma virtude que nos ensina a lidar com as emoções e os sentimentos de maneira equilibrada. Em vez de ser dominado pela raiva, pelo medo ou pela tristeza, a moderação nos permite encontrar equilíbrio emocional, agindo com serenidade, mesmo nas situações mais difíceis. Os estoicos acreditavam que as emoções intensas são frequentemente resultado de crenças e julgamentos irracionais, e que, ao praticarmos a moderação, podemos controlar e transformar essas emoções de maneira que nos permitam agir com sabedoria e compostura. A moderação, então, nos ajuda a desenvolver equilíbrio emocional, permitindo-nos manter a calma diante da adversidade e agir com racionalidade e prudência. Além disso, a moderação na visão estoica está intimamente ligada à ideia de autossuficiência. Para os estoicos, a verdadeira liberdade e felicidade vem de dentro e não das circunstâncias externas. A moderação nos ensina a não depender excessivamente das coisas externas para nossa felicidade, seja dinheiro, status social ou reconhecimento, mas a encontrar satisfação nas qualidades internas que podemos cultivar por meio da razão, da virtude e do autoconhecimento. Isso significa que a moderação
É um antídoto contra o materialismo e a busca incessante por bens externos, lembrando-nos de que a verdadeira felicidade reside em nossa capacidade de viver de acordo com a razão e a virtude. A prática da moderação também se aplica aos prazeres mais simples da vida cotidiana, como a alimentação, o lazer, o descanso e o trabalho. Para os estoicos, a moderação é a capacidade de aproveitar esses prazeres de maneira equilibrada, sem se deixar dominar por eles, ou buscar satisfação excessiva. Isso nos ajuda a evitar a sufocante busca por prazer que muitas vezes caracteriza a vida moderna, permitindo-nos viver de forma mais simples, mais leve e mais autêntica. Em resumo, a moderação na filosofia estoica é uma virtude essencial que nos ensina a agir com equilíbrio, a controlar nossos desejos e a apreciar o suficiente, sem nos deixarmos dominar pelos excessos da vida. Ela é fundamental para alcançar a verdadeira felicidade e a paz interior, uma vez que nos permite viver de acordo com a razão e a virtude, mantendo o controle sobre nossas emoções, desejos e impulsos. A moderação é uma qualidade que nos ensina a viver com simplicidade, contentamento e harmonia, tanto com nós mesmos quanto com os outros, reconhecendo que o verdadeiro prazer e a verdadeira realização vêm da busca pela virtude e pelo autoconhecimento, e não da gratificação imediata ou do prazer excessivo. Vou te apresentar algumas formas para colocar em prática a moderação. Primeira, jejum e abstinência. A prática do jejum ou da abstinência é uma das formas mais tradicionais de cultivar a moderação, segundo os estoicos. Isso não significa que você precisa se privar de tudo que lhe dá prazer, mas sim que deve aprender a controlar seus impulsos e a não ceder a todos os desejos imediatos. O jejum pode ser aplicado de diferentes maneiras. Jejum de comida, de redes sociais, de consumismo ou de qualquer outro hábito que você sinta que está sendo excessivo. A prática do jejum nos ajuda a treinar a mente a resistir ao desejo e a focar no que é realmente importante. Isso também melhora a nossa capacidade de autocontrole, permitindo que possamos lidar melhor com as tentações da vida moderna. Segundo, evitar o consumismo e a busca por status. Uma das grandes armadilhas do mundo moderno é o consumismo desenfreado e a busca constante por status. O estoicismo ensina a importância de viver com simplicidade e de evitar a tentação de acumular bens materiais que não são essenciais para uma vida plena e equilibrada. Viver com moderação implica que você aprenda a avaliar suas necessidades reais e a não se deixar enganar pela pressão social que diz que você precisa de mais coisas ou de mais reconhecimento para ser feliz. A prática aqui é a autodisciplina. Pergunte-se: eu realmente preciso disso ou isso é apenas um desejo passageiro? Ao adotar esse tipo de questionamento diário, você fortalece sua prática de moderação. Terceira, simplicidade e minimalismo. A prática do minimalismo é uma excelente maneira de aplicar a moderação em sua vida cotidiana. Os estoicos valorizavam uma vida simples, livre de excessos, onde o foco estava nas coisas que realmente importam. Isso significa cultivar um estilo de vida sem distrações, sem pressa e sem sobrecarga. A chave da moderação é aprender a viver de forma consciente, escolhendo viver com o mínimo necessário, o que resulta em menos estresse, menos materialismo e mais espaço para o que realmente traz felicidade e paz. Você pode praticar a moderação aplicando o minimalismo em diversos aspectos da vida. Simplificar seu ambiente, reduzir a quantidade de posses, otimizar seu tempo e focar em atividades que tragam real significado. Quarto, controle das emoções e dos pensamentos. A moderação no estoicismo não se refere apenas aos desejos materiais, mas também ao controle das emoções e dos pensamentos. A filosofia estoica ensina que a verdadeira moderação envolve manter uma mente equilibrada, evitando os extremos das emoções. Isso significa não se deixar levar pela raiva, pelo medo, pela inveja ou pela euforia, mas sim agir de forma racional e controlada em qualquer situação. Para cultivar essa moderação emocional, os estoicos sugerem praticar a atitude de distanciamento. Quando você sentir uma emoção forte, pare por um momento e observe o que está acontecendo em sua mente. Pergunte-se: essa emoção é realmente racional? É útil ou apenas uma reação impulsiva? Isso ajuda a reduzir o impacto das emoções e a trazer equilíbrio mental. Quinto, estabelecer metas realistas e alcançáveis. A moderação também envolve definir metas que são razoáveis e alcançáveis. Os estoicos acreditavam que devemos evitar a ambição desmedida, pois ela pode nos levar a buscar mais do que precisamos e a negligenciar o que realmente é importante. Por
Portanto, defina metas que estejam alinhadas com suas capacidades e com seus valores. Ao fazer isso, você evita cair na armadilha da competição excessiva e do desejo de ser sempre mais, mais e mais. 6. Apreciar os pequenos prazeres da vida. Os estoicos também recomendam que você aprenda a apreciar os pequenos prazeres da vida, sem se apegar a eles, em vez de buscar a gratificação imediata através de grandes prazeres, como viagens luxuosas ou grandes festas. Aprenda a encontrar alegria nas coisas simples, como uma boa conversa, uma caminhada ao ar livre ou uma refeição saudável. Isso ajuda a equilibrar os prazeres da vida, sem cair na tentação do excesso. 7. Desapego das coisas materiais. A moderação exige que você pratique o desapego das coisas materiais. Isso significa não se identificar com as posses ou com o status social, pois eles são passageiros. Os estoicos acreditavam que, ao desapegar-se das coisas externas, você ganha mais liberdade e tranquilidade. Isso também envolve praticar a gratidão pelo que você tem e aceitar que a verdadeira felicidade não vem das posses, mas sim da paz interior e da vida virtuosa. Então, meu amigo, como você viu, as 4 virtudes cardinais, sabedoria, coragem, justiça e moderação, são o fundamento de uma vida plena e significativa. Elas nos ajudam a viver com mais autenticidade, mais propósito e mais tranquilidade. Agora, a parte mais interessante: como aplicar tudo isso no seu dia a dia? É aí que entra a prática. As virtudes não são algo que a gente apenas estuda ou discute. Elas são algo que a gente vive. E para viver de acordo com elas é preciso começar com pequenos passos. Experimente, por exemplo, fazer uma reflexão diária sobre o que você fez de sábio, corajoso, justo e moderado. Ao final de cada dia, pergunte a si mesmo: onde eu pude ser mais sábio hoje? Onde eu enfrentei a vida com coragem? Como eu agi com justiça para com os outros? E onde eu fui equilibrado? Isso ajuda a reforçar essas virtudes na sua vida. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e que as 4 virtudes cardinais dos estoicos possam se tornar uma base sólida para a sua jornada. Se gostou do conteúdo, peço que curta este vídeo e compartilhe com os amigos. Se inscreva no nosso canal e marque o sininho para que mais vídeos como este cheguem até você. Juntos, somos a mudança.